O Discord, que virou praticamente uma sala de estar da internet moderna, está passando por uma das maiores crises de confiança da sua história. Nos últimos dias, usuários do mundo inteiro começaram a ser banidos do nada, sem explicação, sem aviso e pior, acusados de algo extremamente sério. Só que o problema não é só perder a conta, é o risco de ser marcado por um erro da própria plataforma. Imagina mandar um meme, um emoji ou até bater um papo normal com um amigo e de repente, a IA do Discord interpreta como um conteúdo de segurança infantil. A partir daí, a sua conta some, seus tickets são fechados, sem revisão humana e, em casos mais absurdos, o seu nome pode parar até em relatórios enviados para autoridades. Tudo isso por causa de um sistema automático que parece completamente desajustado. Advogados já estão sendo procurados, gente inocente está no prejuízo e o Discord diz que não tem estrutura legal no Brasil para poder responder processos. Enquanto isso, usuários comuns estão ficando no meio desse tiroteio digital. Mas afinal, o que está acontecendo? É possível ser investigado por algo que você não fez? E até onde isso pode chegar? A gente vai entender essa história no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milo, segura aí que depois da vinheta eu te conto. Nos últimos dias, muita gente começou a reclamar nas redes sociais, principalmente lá no X, dizendo que as suas contas foram banidas do Discord. A justificativa seria que os conteúdos que elas publicavam eram considerados impróprios para a comunidade. E convenhamos, ser banido por isso é totalmente compreensível. Já passou da hora do Discord agir com firmeza nesse tipo de situação. Todo mundo sabe que crimes já chegaram a ser cometidos na plataforma de maneira relativamente simples. Então é natural que eles adotem medidas mais rígidas mesmo. Só que a ideia até que é boa, mas a execução deixa a desejar. Pelo que parece, está acontecendo um erro na hora de identificar esses tais conteúdos, já que a plataforma tem usado um sistema automático para emitir esses alertas. O problema é que, segundo os relatos de quem foi afetado, esse mecanismo não está funcionando tão bem assim. O advogado João de Senzi, bastante conhecido aqui no Brasil por atuar em casos grandes, chegou a gravar um vídeo no YouTube falando sobre essa situação. E não foi só porque viu comentários nas redes sociais. Ele mesmo foi procurado por pessoas que estão enfrentando esse problema, só para você ter uma ideia do nível que a coisa chegou. João contou que atendeu cerca de 4 ou 5 pessoas que tiveram suas contas do Discord simplesmente apagadas, sem qualquer explicação clara sobre o motivo. Só que as pessoas que eu recebi nesses últimos dias, por volta de 4 a 5 casos envolvendo o Discord, elas falaram, olha, mas eu realmente não fiz nada. Olha só o motivo aqui que o Discord está dando, isso aqui é um absurdo, eu quero processar o Discord. E eu achei até curioso porque eram casos muito parecidos e de fato as pessoas estavam me mostrando provas ali dentro da plataforma, né, o que elas teriam compartilhado, enfim. E de fato eu achei um pouco estranho, falei, ué, o que está acontecendo? Todas elas apresentaram provas de que não tinham feito nada de errado e os casos eram praticamente idênticos, sempre ligados a supostos conteúdos de segurança infantil. Ele disse que já tinha visto algo parecido acontecer antes, quando o Google Drive usou uma inteligência artificial e marcou alguns arquivos como ilícitos por engano. Agora, ao que tudo indica, o mesmo tipo de falha está acontecendo lá no Discord. Tive uns casos parecidos envolvendo o Google Drive, que fez um reconhecimento de um material que seria supostamente ilícito e quando a gente foi analisar, não tinha nada de ilícito. Foi um erro na inteligência artificial ali do próprio Google. E agora está acontecendo no Discord. E pessoal, isso é muito grave, porque você que está utilizando de boa fé pode se prejudicar, porque os sistemas automatizados do Discord reportam o crime para as autoridades brasileiras. Isso provavelmente está acontecendo porque o sistema automático do Discord está falhando. Ele não lê todas as DMs, claro, né, mas usa filtros para tentar identificar conteúdos pesados ou ilegais, como nudez, exploração, links perigosos e spam. Quando algo suspeito aparece, o sistema aciona a equipe de moderação para poder revisar o caso. Só depois, se confirmarem que realmente é grave, a conta acaba sendo deletada, mesmo que tudo tenha acontecido numa conversa privada. O problema é que esse mecanismo não está funcionando como deveria, e esses filtros estão apontando conteúdos impróprios mesmo quando não existe nada de errado. Teve até um usuário que afirmou ter sido banido 574 vezes em poucos meses. Pelo jeito, a IA não foi bem configurada e está distribuindo banimentos para tudo quanto é lado. E o pior é que quando as pessoas tentam pedir uma revisão, o sistema simplesmente fecha o ticket e informa
informa que o ban será mantido. Tudo isso sem sequer analisar o caso de verdade. João chegou a comentar alguns casos tanto de pessoas que falaram sobre isso no X, quanto de outras pessoas, que procuraram ele diretamente pedindo ajuda. Um deles foi de uma menina que disse usar o Discord desde 2016, sem nunca ter levado uma única infração, e mesmo assim acabou banida depois de mandar no privado de uma amiga uma imagem do Chapeles Show, um show de comédia, E essa foto era meio que uma piada com um boneco de plástico, mas aí a IA interpretou como se fosse um bebê de verdade e marcou como um conteúdo indevido. Essa é minha conta que eu tenho desde 2016. Nunca tomei uma infração e eu enviei no privado da minha amiga uma imagem de um show chamado Chapeles Show. É show feito de sátira, feito por um humorista negro, e nele ele tenta satirizar o próprio nascimento, utilizando um boneco de plástico que a IA erroneamente confundiu com um bebê de verdade e me baniu por compartilhar tal imagem humorística no PV da minha amiga. Primeiro, ela levou um ban de 2 dias, logo depois, sem qualquer explicação, veio o ban permanente, e todos os tickets que ela tentou abrir foram fechados, sem que um funcionário humano sequer olhasse para o caso. Isso que é o mais revoltante, Não tem uma pessoa, um humano, para poder ver que não tem nada de errado. E o engraçado, pelo menos aqui no YouTube, é que eles dizem que um humano já viu. Um humano já viu e realmente você vai se ferrar mesmo e boa. Sendo que a gente sabe que não foi um humano, nada, porque muitas vezes em alguma contestação por algo ali que foi sinalizado de maneira indevida, essa contestação ela não demora nem 5 minutos para um humano revisar. É a piada, Primeiramente, eu tomei um ban de compartilhar imagens por 2 dias, mas minutos depois eu tomei permaban. Todos os meus tickets são fechados sem uma resposta humana. Vocês podem buscar aqui no X Discord ban e ver que muitas pessoas são banidas até mesmo por ironia, porque a tal IA não compreende ironia. A verdade é que muita gente está sendo banida por besteira, simplesmente porque o robô do Discord não consegue diferenciar um crime de uma situação que não tem nada de errado. Mas agora vem a parte realmente mais séria de tudo isso. O problema é que tem gente, inclusive clientes do próprio João, sendo banida por mal entendidos envolvendo segurança infantil, exatamente como aconteceu com a menina lá do X. Teve também o caso de alguém que mandou apenas um emoji de coração e o sistema interpretou aquilo como uma violação de segurança infantil. Em outra situação, a pessoa escreveu "eu tenho o dobro da idade dele" e acabou sendo banida por supostamente violar a regra de idade mínima do Discord, sendo que não tinha nada a ver com isso. Agora eu vou explicar um pouco de por que isso é muito grave. Porque os casos que eu recebi nos últimos dias, as pessoas realmente compartilharam imagens que não tinham nenhum problema, não são crimes no Brasil, como o caso desse aqui que tem um bebê de plástico. Até porque, pessoal, pra gente caracterizar o crime de pornografia infantil, precisa ser uma criança real, numa situação real. O único caso que tem na legislação de simulação envolve simular crianças reais. E precisa ter um conteúdo erótico, precisa ser algo erotizado. E ser banido desse jeito já é bem tenso, porque a gente sabe o quanto isso é sério. Dependendo do caso, pode até ser tratado como crime. Imagina só um robô achando que você está aliciando uma criança ou compartilhando algum tipo de conteúdo que todo mundo sabe qual é. Isso vai virar um BO enorme. O João explicou que nos casos que recebeu, ninguém tinha compartilhado nada ilegal e aproveitou para esclarecer o que realmente pode ser considerado pornografia infantil aqui no Brasil. O caso que tem na legislação de simulação envolve simular crianças reais. E precisa ter um conteúdo erótico, precisa ser algo erotizado. Então, por exemplo, o caso de uma mãe que tira uma foto do filho de 3 anos, minha mãe tirou foto minha tomando banho quando criança, isso não é crime de pornografia infantil, mesmo tendo uma criança sem roupa numa foto, não é crime. Por quê? Porque não tem o conteúdo erótico, o conteúdo sexual. Então, atentem muito bem pra isso. Pra ser considerado crime, tem que ter esse conteúdo sexual. Então, se você envia um meme, por exemplo, um boneco de plástico que representa de fato ali uma criança, se você tem esse meme, essa coisa, não há crime. Não há crime porque não tem o conteúdo erótico. O grande problema é que o Discord pode interpretar tudo errado e classificar algo inocente como conteúdo de segurança infantil. E aí, mesmo sem ter feito absolutamente nada de errado, o usuário pode acabar respondendo até um processo criminal. Olha só que absurdo, ficando ali com o nome ligado a um caso de pornografia infantil sem jamais ter cometido qualquer crime. E isso, convenhamos, é bem sério. Isso pode virar um inquérito contra você. E isso virando um inquérito, você pode ser chamado a prestar explicações, e aí o seu nome pode ser indexado no Jus Brasil, e quando alguém digitar o seu nome no Google, você pode, pro resto da vida, ficar vinculado com um crime de pornografia infantil sem nunca ter feito absolutamente nada, nem perto disso. Como funciona? Segundo João, o Discord trata esses casos de um jeito extremamente automatizado, seguindo um protocolo que envolve o NCMEC,
o National Center for Missing and Exploited Children. Essa organização, criada em 1984 nos Estados Unidos, recebe relatórios de possíveis crimes e repassa essas informações para as autoridades de outros países. Ele até mencionou um processo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em que o órgão aparece citado no relatório. Mas nesse caso específico, a pessoa realmente tinha cometido um crime, então o alerta enviado pela plataforma acabou sendo totalmente válido. Nesse caso, então, a pessoa estava cometendo um crime de pornografia infantil. Então aqui, ó, no reporte NCMEC, número tal, foi possível verificar que o suspeito realizou compartilhamento e disponibilização de vídeo de abuso sexual infantil. Então, olha só como funciona. A própria justiça aqui brasileira fala sobre o reporte, fala o número do reporte para justamente julgar as pessoas pelos crimes cometidos na internet. Então é assim que funciona. Ele usou esse exemplo justamente para mostrar como que esse sistema funciona na prática. O Discord envia esses alertas automaticamente para o NCMEC e ele repassa para as autoridades e pronto. Mesmo que o banimento tenha sido um erro da IA, o nome da pessoa pode acabar aparecendo num relatório criminal. Olha que beleza. Coisa de inteligência artificial, as pessoas estão utilizando muito, as empresas estão utilizando muito, o Discord também está utilizando e está automatizando esses envios de notificações para outras autoridades estrangeiras. Nesses casos, a polícia brasileira pode te chamar para prestar esclarecimentos e só isso já vira um processo registrado que pode ir para um tribunal, ou seja, se alguém pesquisar o seu nome no Google, pode até aparecer que você respondeu a um processo por pornografia infantil sem ter cometido nada. Então qual que é o grande problema aqui? O problema é você compartilhar algo, o Discord identificar isso como pornografia infantil e não ser pornografia, ou seja, você não está cometendo crime, e aí isso ir parar nas autoridades brasileiras como reporte de possível pornografia infantil, e aí o que vai acontecer? A polícia brasileira vai chamar você para prestar esclarecimentos, e só isso pode virar um número de processo, ir para um tribunal federal ou para um tribunal estadual, e quando alguém digitar o seu nome no Google, vai estar lá que você respondeu um processo de pornografia infantil. Então isso é muito grave, pessoal, isso pode acabar com a vida de muita gente. Imagina só, a pessoa não fez absolutamente nada e acabar com isso no currículo. Até você provar que focinho de porco não é tomada, isso pode te prejudicar muito. Como resolver? Muita gente vem reclamando da falta de um suporte realmente humano dentro da plataforma. O João explicou que tudo isso que está acontecendo no Discord pode ter relação com as novas leis de segurança infantil e com o chamado ECA digital. Ao meu ver, isso é um efeito colateral da grande repercussão que teve o vídeo do Felca. Como eu disse, a ideia é válida e já passou da hora de existir uma fiscalização mais rígida nesse tipo de plataforma, desde que seja feita do jeito certo, é claro. O problema não é ter erros por conta de um bot, por conta de uma IA. O problema é não ter um humano para depois verificar que aquilo realmente foi um erro. O Discord até tem um representante aqui no Brasil, mas ele afirma que não possui modelo para receber notificações oficiais nem para tratar casos de usuários. No fim das contas, acaba mandando todo mundo procurar os canais oficiais da plataforma. Sim. Só que algumas pessoas estão enviando e-mail para o representante legal do Discord e o próprio representante está respondendo assim, ó: prezado fulano, não temos poderes para receber comunicações oficiais, notificações, citações e intimações em nome do Discord e nem tratar diretamente de demandas de usuários. Nesse sentido, sugerimos que você entre em contato com a empresa através dos canais oficiais. A solução, então, seria entrar com um processo contra o Discord ou algo parecido. O problema é que a plataforma afirma não ter ligação direta com o Brasil, o que complica bastante qualquer tentativa de processo por aqui. Para isso funcionar, seria necessário enviar uma carta rogatória, basicamente um pedido oficial da Justiça brasileira, para que os Estados Unidos obriguem o Discord a responder ao processo. Só que esse tipo de procedimento é bem burocrático e demorado. Só que, como o Discord tá tirando um pouco o corpo fora, fica um pouco complicado, entrar com um processo contra o Discord aqui, porque eles estão começando a falar, olha, a gente não tem mais nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver, não tem representante, tem, mas não tem. Então, fica complicado. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de processo envolve você enviar uma chamada carta rogatória, que é uma ordem da Justiça brasileira que é cumprida lá no exterior, no caso nos Estados Unidos, para que o Discord, então, venha responder o processo aqui no Brasil. Só que esse tipo de ordem depende de um tratado internacional de cooperação técnica jurídica, que de fato o Brasil tem com os Estados Unidos, então tudo bem. Só que envolve você fazer uma tradução juramentada do processo, enviar a ordem de citação lá para o exterior, enviar para a autoridade competente lá nos Estados Unidos. E, pessoal, isso aí demora muito. A situação de quem cair nessa treta com o Discord vai continuar complicada enquanto a plataforma não tiver um representante legal e realmente ativo no Brasil. O João comentou que vários colegas dele também estão recebendo clientes com o mesmo problema, o que mostra que a coisa tá feia. Sinceramente, o melhor é ter cuidado com o que você manda por lá, mesmo que pareça totalmente inocente, nunca dá para saber como que esse robozinho da plataforma vai interpretar. E no fim das contas, tudo isso deixa uma dúvida no ar. Até quando essas falhas vão continuar prejudicando gente inocente? Será que o Discord finalmente vai assumir a responsabilidade e ajustar esse sistema?
ou vamos ver cada vez mais pessoas sendo banidas por erros que poderiam ser evitados? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Deixa também a sua sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários ou manda lá no meu Instagram, @omarcelomilos. Até o próximo. Tchau.